240 milhões de reais. Esse é o déficit fiscal causado pela atual pandemia aos cofres públicos de Salvador, e somente até o mês de junho. Em meio às incertezas naturais provocadas pela crise, já seria possível vislumbrar quando a Prefeitura vai poder recuperar esse déficit? Bom, a gente conversa agora com o secretário da Fazenda de Salvador, Paulo Souto, mais uma vez nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário. Bom dia a você, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da FM à Tarde. Com satisfação que volto a falar sobre esse tema, principalmente porque ele reflete uma preocupação muito forte da Prefeitura e da Secretaria da Fazenda, nesse caso, de ter absoluta transparência com relação às contas públicas nessa época de pandemia. Pois é, secretário, são dois momentos bem distintos, não é, vividos pela Prefeitura este ano, né? As receitas contabilizadas até março, que deixavam a Prefeitura numa situação mais confortável, e as que ocorreram a partir de abril, num modo decrescente por causa da pandemia. É um cenário que ainda se agrava ou o pior já passou? Já é possível vislumbrar uma virada de chave, secretário? Olha, pessoalmente, deixa eu explicar rapidamente o que é que nós estamos chamando desse balanço da pandemia, né? Acho que isso é importante para os ouvintes. O que é que nós estamos chamando isso? Primeiro, que período? Entre 21 de março e, nesse caso, até 30 de junho, porque são números fechados. Considerando que vetores, isso é importante. As receitas extraordinárias, quer dizer, o que é que veio do governo federal, no caso para a Prefeitura, vinculado à pandemia? Isso é um ponto. O outro ponto, as despesas extraordinárias. Quais são as despesas que a Prefeitura está tendo e que não tinha antes, que são extremamente decorrentes da pandemia? E, por fim, que perdas de receitas estão existindo devido à retração das atividades econômicas. Então, são esses três fatores nesse período que nos levam a isso. Então, com relação às receitas extraordinárias, nós recebemos 180 milhões, 90 milhões de recursos vinculados ao SUS, né? 25 milhões na recuperação do FTM, uma medida provisória que está... A validade dela está terminando esse mês, ou seja, a partir desse mês não vai ter mais isso que era isso. Qualquer perda de receita que nós tínhamos do FTM em relação ao ano passado era recuperado esse ano. Acabou isso. Esse mês foi o último. E os recursos provenientes daquela lei 173 de 2020, né, que já chegaram até junho a 65 milhões de reais, que foram recursos que vieram, uma parte com aplicação específica, outra parte com aplicação que podia ser um pouco mais livre, né? Esses recursos, então, essas receitas é que somam 180 milhões. As despesas extras, as despesas extras, elas chegaram já nesse período. Que despesas foram essas? Essas despesas já alcançaram 225 milhões, sendo que 128 para a saúde, 45 para a área de assistência social, 31 relacionadas à parte de educação e 23 para todas os outros setores da Prefeitura. Isso, 225 milhões. Então, as perdas de receitas, que é outro fator, chegaram a 194 milhões. Isso dá esse balanço de 240 milhões de reais até o mês de junho. A minha sensação é que isso tende a ter uma melhora, mas nós não podemos falar isso ainda de uma forma definitiva. Por que é que eu acho que não podemos falar isso ainda? Por exemplo, se eu for pegar as receitas próprias da Prefeitura, né, isso é importante, viu? 169 milhões de reais nós perdemos durante esse período com as receitas próprias da Prefeitura. Mais ou menos 19% em relação ao ano passado. Como é que isso comportou durante esse período? Em março, considerando o fim de março, que nós já colocamos dentro da pandemia, 11 milhões, 46 milhões em abril, em maio foi a maior perda, que chegamos a 79 milhões, e em junho já teve uma redução dessa perda para 31. Mas eu não tenho a essa altura a menor segurança de que essa redução vai continuar acontecendo. É impossível dizer isso. Nós estamos esperando ansiosamente fechar essas contas de julho para saber se isso é uma tendência ou se foi simplesmente uma questão daquele momento, daquele mês. Então, isso nós vamos saber esse mês.
mas teve realmente essa tendência, da mesma forma que nós temos certeza que as despesas vão continuar. E eu acho que até que vão aumentar pela intensidade com que a Prefeitura está se entregando, né, em diversas linhas de ações, na área de saúde, na área de assistência social, para reduzir os efeitos, sobretudo em relação à população mais vulnerável, as questões relacionadas à pandemia. Secretário, tirando a área da saúde, quais outras áreas ou quais áreas que estão sendo mais prejudicadas com esse déficit fiscal, com a diminuição de recursos da Prefeitura? Você fala em termos do que a Prefeitura está aplicando? Exatamente. Do que ela está aplicando? O custeio normal das áreas, quais que estão sendo mais prejudicadas? Não, veja bem, a Prefeitura tomou como enfim, fundamental ela não reduzir qualquer das atividades que sejam atividades essenciais para a população. Isso é uma coisa importante. Por exemplo, claro, na área de saúde, ao contrário, né? Além de todas as atividades essenciais estarem sendo mantidas, nós estamos entrando com esses recursos extraordinários para a área de saúde, que alcançaram a maior parte, né, das aplicações. Então, não houve nenhuma redução na área de saúde. Infelizmente, na área de educação, o prejuízo não advém de problemas relacionados à questão financeira. Advém da necessidade que a Prefeitura teve, isso ocorreu no Brasil todo, de interromper as atividades de educação durante esse período. Mas nada ocorreu por falta de recursos. Nós estamos mantendo em situação normal a parte de iluminação pública, a parte de limpeza pública, tudo isso ocorrendo normalmente, de modo que não houve, posso dizer com toda tranquilidade, prejuízo para a população naquelas atividades essenciais. O que é que a Prefeitura fez para suportar esses gastos adicionais? A Prefeitura, por exemplo, deixou de fazer investimentos novos. Esse ano, sem dúvida, seria o pico de investimentos da administração do prefeito ACM Neto, que já tinha acontecido ano passado. Ano passado, nós já tínhamos gasto mais de 600 milhões em investimento. Esse ano isso seria muito maior. Isso reduziu. Por quê? Porque os projetos novos de investimentos, esses projetos novos, eles não foram iniciados. Uma série de projetos que não foram iniciados. Entretanto, os projetos que estavam em andamento, principalmente aqueles projetos que estavam assegurados com recursos próprios de financiamento, esses projetos estão continuando normalmente. De tal forma, Jefferson, e isso pode parecer estranho, de tal forma que em relação a esse mesmo período do ano passado, os investimentos da Prefeitura já aumentaram 138%. Nós já gastamos esse ano 246 milhões. É verdade que grande parte disso no período de janeiro, fevereiro e março. Mas mesmo nesse período, abril, maio e junho, em nenhum momento nós deixamos de fazer os investimentos que estavam assegurados com recursos de financiamento. Por exemplo, o BRT, nós temos recursos de financiamento que está andando normalmente, só para dar o exemplo que é mais visível para a população de Salvador. E várias outras obras de infraestrutura que estão continuando. Apenas não foram iniciados investimentos novos. E no momento em que a Prefeitura perceber que essa situação tende a um certo equilíbrio, nós vamos, sem dúvida nenhuma, recomeçar esses investimentos. Mas é preciso ter prudência nesse momento, porque o essencial é não ter, eu diria que, eu posso usar essa expressão, não ter limite de gastos para aqueles gastos que são essenciais, por exemplo, na área de saúde, na área de assistência e promoção social, que são fundamentais para assistir, né, toda a população que está, de alguma forma, afetada pelo vírus, mas principalmente a população mais carente, que teve queda de sua arrecadação, de sua receita e que, portanto, merece cuidados especiais da Prefeitura. Secretário, durante esse período da pandemia, houve uma pressão, e ainda há até, para que a Prefeitura faça a remissão de alguns impostos, a exemplo do IPTU e entre outras ações. Porém, a Prefeitura tem sido resistente. Na semana passada, ou cerca de 2 semanas, o prefeito anunciou o adiamento da parcela do IPTU para algumas atividades comerciais de agosto para dezembro. Existe a possibilidade de remissão de outras receitas pela Prefeitura de Salvador ou isso não está nos planos? Não, isso nesse momento, remissão, quer dizer, deixar
dispensar pagamento de imposto. Veja, isso poderia parecer até, eu entendo perfeitamente as dificuldades que estão tendo certos setores com relação a essa questão. Mas veja, por exemplo, que situação a Prefeitura poderia se colocar no momento em que ela recebe recursos, inclusive do governo federal, né? E dizer assim, mas vocês estão abrindo mão de recursos por outro lado. Essa seria uma situação um pouco paradoxal. De modo que o que é que foi feito? O que foi feito foi, primeiro, uma coisa que as pessoas estão esquecidas, né? É que foi feito com relação a pequenas e médias empresas, do Simples Nacional, essas empresas já há 4 meses tiveram os seus impostos, eu diria que transferidos, né? Eles vão ser pagos posteriormente. Então, isso significa aproximadamente 8 a 9 milhões de reais por mês, portanto, que a Prefeitura, nesse período, deixou de arrecadar, né, para melhorar a situação das empresas do Simples Nacional. Isso está terminando, parece que esse mês ou no próximo mês, e o Simples Nacional tem um comitê que decide sobre essas coisas e vamos ver que situação é que vai existir. Então nesse momento, nós fizemos aqueles dois pontos que são fundamentais, quer dizer, prorrogando a validade das certidões para que as empresas que estavam prejudicadas por não obterem essas certidões negativas em virtude de débitos ocorridos durante a pandemia, elas possam ter, isso já está em pleno andamento, e não apenas para aquelas empresas, isso é outra coisa importante que às vezes está pouco entendido, não apenas para aquelas empresas que já tinham em mãos aquela certidão, mas também para aquelas que poderiam ter a certidão e que eventualmente não requereram essa certidão, desde que ela não tenham débitos, por exemplo, naquele período, elas também poderão requerer. Ou seja, empresas que até 15 de março, embora não tivessem a certidão, não tinham débitos com a Prefeitura, elas também vão poder requerer essa certidão negativa, o que vai facilitar muito, sobretudo, o acesso a crédito. Mas voltando ao seu ponto, para não pensar que estou fugindo da resposta, realmente, do ponto de vista de dispensa de pagamento de impostos, nesse momento, a Prefeitura não cogita disso, mesmo porque é uma situação de certa fragilidade ainda nesse equilíbrio que nós temos que manter, né? Nós temos obrigações para manter não apenas as atividades essenciais da Prefeitura, mas, sobretudo, para fazer face a essas despesas que são despesas excepcionais durante esse período. Não posso negar também, não tenho por que negar, que com toda essa situação, a Prefeitura continua com a sua situação equilibrada, tanto que você não ouve absolutamente falar em atrasos de pagamentos dos seus funcionários, dos seus terceirizados, das empresas que prestam serviços à Prefeitura. Todas elas estão recebendo religiosamente em dia. Então, essa situação não foi absolutamente alterada. Por quê? Porque a Prefeitura entrou na crise equilibrada, está na crise equilibrada e eu espero que saia da crise equilibrada. O prefeito Semineto sinalizou a existência de um plano de medidas econômicas. Ele chegou a citar 100 medidas econômicas para a retomada da capital baiana. Além da medida do IPTU, que é o adiamento para alguns setores, o pagamento de agosto para dezembro, tem a questão das certidões negativas. Existe mais alguma perspectiva de plano de retomada econômica que o senhor pode antecipar para os nossos ouvintes? Olha, o prefeito deve anunciar, não sei se uma parte desse plano, ele deve anunciar aí, não sei se hoje, enfim, durante essa semana, ele deve começar anunciando parcialmente essas medidas, né? Essas medidas foram estudadas por um grupo da Prefeitura com esse objetivo. Isso vai ser anunciado gradativamente pelo prefeito e todas as secretarias da Prefeitura estão estudando medidas desse tipo. Todas as secretarias estão estudando medidas desse tipo que vão ser anunciadas oportunamente pelo prefeito. Isso está muito no nosso radar, é claro. Salvador já é normalmente uma cidade de um nível de atividade econômica baixo. Essa aqui é a verdade. É difícil, duro dizer isso, mas essa é a verdade. E que foi muito atingida em alguns setores. Tem um problema, Fernando, que é fundamental para Salvador, que é o seguinte: nossa economia tem uma economia muito centrada em serviços. Se nós incluirmos a administração pública nisso,
cerca de 87% do PIB, com o último número que nós temos. 87% do PIB, esse número é impressionante. De Salvador decorre do setor de serviços. E o setor de serviços é o mais prejudicado durante a pandemia, sem dúvida, né? A toda a parte relacionada, por exemplo, às atividades relacionadas ao turismo, né? Todas as atividades relacionadas à cultura, tudo isso está sendo muito prejudicado, o que influi muito, muito mesmo na atividade econômica e, portanto, na arrecadação. Então, é claro que no plano de atividade, no plano de retomada, sem dúvida nenhuma, a Prefeitura está olhando com muito carinho para esses setores que foram, a maioria, os setores praticamente todos foram prejudicados, mas alguns foram mais prejudicados ainda do que os outros pela particularidade da nossa economia. Secretário, existe uma reclamação por parte de alguns setores da economia de Salvador no sentido de não serem ouvidos pela gestão pública, seja para terem suas reivindicações atendidas, seja para a tomada de decisões, por exemplo, sobre a retomada das atividades econômicas. Os empresários alegam que não foram ouvidos para participar dessas decisões. Como é que o senhor avalia essa reclamação dos empresários? É algo que procede? Olha, eu quero dar meu testemunho aqui. Tem um grupo que é comandado pelo secretário Luiz Carreiro, que eu acho que nos últimos 30, 60 dias não tem feito outra coisa senão ouvir, se reunir com esses setores, né? Com a Secretaria também de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lá o secretário Sérgio Guanabara, enfim, eles têm tido contatos frequentes com todos esses setores. Uma coisa é dizer que não tem ouvido, né? Eu acho que isso não. Tem ouvido, sim. Agora, o problema é que nem sempre tudo que se pede pode ser feito. Mas tem havido uma preocupação da Prefeitura e todos esses protocolos de retomada, eles foram feitos, eu diria que numa parceria com esses setores, para que isso possa ser feito com objetividade, para que isso possa ser feito realmente com efeitos positivos, para que essa retomada seja uma retomada segura e que tenha também resultados seguros do ponto de vista da saúde e que tenha efeitos também sobre a economia. De modo que eu, sinceramente, acho que isso não está acontecendo. É claro que no momento desse tipo existe muita ansiedade. Nós sabemos quantas e quantas empresas estão passando momentos dificílimos e é natural que isso ocorra. Mas a Prefeitura, no limite dela, está fazendo o que ela considera possível, ouvindo esses setores, principalmente nesse momento que nós esperamos que seja um momento de retomada, que tem que ser visto para a população com muito cuidado, né? Com muito cuidado. Uma retomada não significa absolutamente, de nenhuma forma, descuidar com aqueles pontos que são fundamentais, que são essenciais. Todo cuidado na questão do distanciamento social, né? Um ponto importantíssimo. As pessoas falam, mas isso é claro que isso a cada momento que passa o período, se mostra que a utilização de máscaras é um fator importantíssimo, de modo que não pode haver relaxamento com relação a essa questão. A preocupação não é que no momento que começa a se dizer está se retomando a atividade da economia, que essas medidas sejam relaxadas, absolutamente. Nós temos visto que em muitos setores, em muitos locais, em muitas cidades, em muitos estados, essa retomada, né, se a população não entendeu exatamente o seu sentido, ela acaba sendo prejudicada e vem novamente o fechamento com os resultados que efetivamente não foram bons. Então, nesse momento, se eu pudesse, até fora do nosso assunto principal aqui, que são as finanças, passar essa mensagem para a população. No momento que isso começar a ocorrer, no momento que essa retomada começar a ocorrer, isso não significa absolutamente descuido nesses princípios ou nesses fundamentos que têm sido essenciais para reduzir a contaminação e, portanto, reduzir o número de óbitos, que, afinal de contas, essa redução é o objetivo principal de todas as ações da Prefeitura Municipal nesse período. Mas, enfim, eu quero dizer que nós estamos ainda num período de observação. Junho, do ponto de vista das finanças, né, foi um momento que indicou, eu não sei ainda se uma tendência, mas houve realmente, eu diria que uma redução na queda,
né? Vamos ver como é que se comporta julho. E a Prefeitura está tendo todo cuidado. Quer dizer, nós fizemos medidas de redução de despesas. Essas medidas ajudaram muito esse balanço, que eu acabei de falar isso aí. Tivemos que não iniciar investimentos novos, mas não podemos também deixar de fazer investimentos. Na medida que nós tivermos condições, nós vamos continuar a fazer os investimentos, não apenas esses investimentos com recursos financiados, mas no momento que nós vislumbrarmos uma possibilidade disso, vamos retomar também investimentos utilizando recursos próprios da Prefeitura, sem absolutamente prejudicar aquelas atividades que são essenciais nesse período da pandemia. Secretário, para a gente encerrar, e sendo bem realista, qual cenário o senhor vislumbra para os cofres de Salvador a partir do ano que vem, quando um novo gestor deve assumir a Prefeitura da capital? Olha, sem dúvida nenhuma, o novo gestor ele vai encontrar a Prefeitura numa situação, se eu tiver que fazer um paralelo, né, bem melhor do que a que nós encontramos. Não tenho nenhuma dúvida disso. Né? Eu diria, sobretudo, isso é importante, com arraigado na Prefeitura, essa cultura da responsabilidade fiscal. Isso é uma coisa importante. Né? Dificilmente um gestor, qualquer que seja ele, ele, depois de todo esse exemplo que Salvador deu, né, de ter sido considerada a capital com a melhor gestão fiscal do Brasil, né, dificilmente alguém vai deixar de levar essas coisas em consideração. Entretanto, vai ser um ano difícil. Né? A Prefeitura não vai ter os problemas que teve quando nós entramos na Prefeitura, mas vai ser um ano difícil, que depende de quê? Do nível de recuperação da atividade econômica, sobretudo disso. Né? O governo federal, sem dúvida nenhuma, que nesse período de pandemia, de alguma forma, não da forma como nós desejávamos, né? Mas de alguma forma colocou recursos para auxiliar estados e municípios no enfrentamento disso, essa situação no próximo ano provavelmente não vai se repetir. Então, no próximo ano, os entes públicos devem viver com seus próprios recursos. Né? Para isso, tem que enfrentar realisticamente um plano de equilíbrio. Mas eu acho que poucas prefeituras no Brasil entrarão no próximo ano numa situação que a Prefeitura de Salvador vai entrar. Né? A não ser que aconteça o absolutamente inesperado daqui até o final do ano. Então, desse ponto de vista, eu acho que isso não quer dizer absolutamente que quem vier não vai ter que fazer o seu dever de casa como nós fizemos, né? Mas numa situação bem diferente, bem mais confortável do que a que nós encontramos. Secretário Paulo Souto, secretário da Fazenda de Salvador, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Sempre muito bom a sua atenção dada aos nossos ouvintes. Estamos com as portas sempre abertas. Um bom dia para o senhor. Eu agradeço bastante essa oportunidade, principalmente porque ela nos permite isso, ser absolutamente transparente. Às vezes, nós não dizemos exatamente tudo que todos gostariam de ouvir. Mas o importante é que, nesse momento, a população tenha o exato conhecimento do que é que está acontecendo com a Prefeitura em todos os seus setores, e particularmente, no meu caso, na questão de finanças. Eu apresentei os números, às vezes os números são muitos e às vezes não são completamente compreensíveis, mas nós temos a preocupação disso, nós estamos repercutindo isso no site da Prefeitura, mostrando isso habitualmente para que todos percebam o momento que nós estamos vivendo. Então, agradecer mais uma vez a todos vocês e mandar um grande abraço aos ouvintes dessa emissora. Obrigado. E essa entrevista, você já sabe, vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 7h45 na Tarde FM.